Com mais um dia marcado por leilões do Banco Central, o dólar comercial encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,07. O mercado também esteve atento às votações finais do pacote de corte de gastos do Congresso. O nosso entrevistado agora é o economista Alex André, da MSX Invest. Mais uma vez, Alex, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu começo perguntando o seguinte, o Alex, qual que é o custo para a economia brasileira de tantas intervenções do Banco Central no mercado de câmbio? Inclusive, nessa semana, ontem, nós tivemos a maior intervenção desde 99. Se você puxar pela memória, 99 foi o ano daquela crise do câmbio, quando o câmbio chegou a R$ 4,00. E isso ainda está muito na nossa memória. De que maneira isso prejudica a economia ou se é algo que tem que ser feito realmente? Thiago, uma ótima pergunta. Essas intervenções sejam feitas de formas pontuais é até saudável no ponto de vista de controlar a volatilidade do câmbio. O que o governo precisa entender é que não é o Banco Central que vai intervir todos os momentos e vai controlar o dólar para sempre. O que precisa trazer um dólar num patamar estruturalmente mais baixo são medidas fiscais, e como nós tivemos agora, né, a promulgação da PEC tanto na Câmara quanto no Senado, isso ainda não essa medida não foi suficiente para conseguir trazer uma calmaria para o mercado. O que trouxe hoje o dólar para baixo para R$ 6,07, como você disse, não foi só o efeito do Banco Central, foi o Lula também falando ele fez algum vídeo, né, falando sobre um compromisso fiscal, sobre a autonomia do Banco Central, e basicamente o seguinte: o governo hoje ganhou o jogo, mas não ganhou o campeonato, na sessão de hoje em relação ao dólar. Tem muito ainda a ser feito, o pacote fiscal é ineficiente, foi desidratado, e a gente sabe que a trajetória da dívida pública é crescente, então os desafios são constantes aqui, tá, Thiago, para o governo conseguir equilibrar as contas públicas, e o Banco Central, fazendo isso no curto prazo, até pode trazer um menor patamar de câmbio agora no curto prazo, apesar de uma pressão altista. Mas isso não deve ser usado de uma forma recorrente, senão as reservas internacionais, né, como nós já vimos anteriormente, né, esgotaram-se as reservas internacionais, e a gente sabe que é muito ruim para o país. Bom, antes de passar para os comentaristas, não posso deixar de perder essa sua fala. E para ganhar o campeonato, Alex? Para ganhar o campeonato, o governo precisa de mais medidas. Inclusive, o próprio Haddad comentou, né, que pode trazer novas medidas fiscais daqui para frente, mas precisa da anuência do presidente, do executivo. Como nós não temos nada visível no curto prazo que traga um maior alinhamento fiscal, o mercado começa a entender que o governo está, né, com uma falta de credibilidade, ele é negacionista no ponto de vista fiscal. Então é um ponto muito preocupante aqui, Thiago, apesar das falas do presidente hoje estarem muito relacionadas ao âmbito do mercado, mas ele falou para acalmar o mercado, ele não falou uma medida concreta, clara e objetiva para trazer as contas públicas no eixo. Tá? Então, para ganhar o campeonato, precisa de uma medida fiscal mais robusta, mais eficiente, que não é o caso com essa PEC que foi promulgada. Economista Alex André, agora a pergunta de Dora Kramer, também aqui com a gente o Cristiano Vilela. Dora. Boa noite, André. Você já respondeu quase que parcialmente a minha questão, porque é claro que é sobre o vídeo do presidente Lula, né? Aí você já disse que, olha, o grau de confiabilidade disso é bem médio, mas eu queria que você fosse mais específico, porque como é que foi recebido? Foi uma manifestação temporário, só como você disse, para dar uma acalmada, ou qual é o grau de confiabilidade dessas palavras? Dora, é um prazer falar contigo. Bom, você disse num grau médio, né? Eu acredito, na minha opinião, que é zero, né? Ou seja, uma confiabilidade zero nessas falas, porque tudo que ele disse neste vídeo não foi entregue. Mas teve a PEC. A PEC foi feita de uma forma mal articulada, desidratada, feito às pressas. A própria Arthur Lira, o presidente da casa, já disse, também fez declarações dizendo uma má articulação por parte do governo. Teve até a famosa, né, uma emenda panetone, né, que foi chamada assim, 5 milhões de reais para os deputados para conseguir aprovar. Então, ou seja, diversos elementos são fatos, né, eu nem estou achando, são fatos que trazem uma má articulação, um mau pacote, né, que foi colocado para o governo. O governo deveria ter feito esse pacote, Dora, lá atrás. A proposta original era depois das eleições municipais, logo após. Demorou para articular, demorou para colocar uma proposta mais plausível para o mercado. Bom, já que aconteceu tudo isso, o governo
colocou o presidente Lula para falar, porque as falas do Lula basicamente são as falas do Haddad. O Haddad já tinha comentado isso faz muito tempo. Precisava somente do presidente Lula falar. Mas, na minha opinião, não basta o presidente falar. Para mim, ele precisa agir, fazer acontecer, porque até o momento a gente sabe que tem vários elementos aqui da dívida fiscal, a gente vai continuar falando muito, e a dívida não para de subir. E não adianta a gente falar de arrecadação. A gente fala de arrecadação, reforma tributária, o maior IVA do mundo, né? Ou seja, arrecada, e o governo quer gastar mais e mais. Então, acho que a conta não vai fechar e o mercado entende isso muito bem. Vilela. Alex, boa noite. Alex, diante das suas colocações, diante dessa visão que o mercado, de uma forma geral, tem já consolidada de que o governo de que o governo é negacionista, né, como você muito bem colocou, em relação às regras da economia, às regras das finanças públicas, e que não vai mudar muito o seu jeito de conduzir, dá para a gente visualizar que no ano de 2025 teremos um dólar ainda bastante elevado, ainda bastante alavancado, muito provavelmente se mantendo na casa dos R$6, e que aquele dólar de R$ 4,80, R$5, isso é coisa de um passado distante? Concordo, Vilela, porque o governo, mais uma vez, né, não está cumprindo com o seu dever de casa relacionado ao fiscal. O que acontece é o seguinte: o juros ele precisa subir para conter a inflação. Só que o mercado acredita que a capacidade do Tesouro em pagar sua dívida pública é questionada. E aí, com isso, os investidores acabam comprando dólar. Comprando dólar, o dólar fica mais forte. O dólar ficando mais forte traz inflação. Para combater a inflação, tem que subir mais juros. Então, ou seja, essa bola de neve que vai acontecendo, que a gente chama de dominância fiscal, que essa é a palavra, essa terminologia, o mercado vai colocando essa narrativa cada vez mais no dia a dia dos investidores, né? Apesar de grande parte do mercado acreditar nesse conceito da economia que está começando a ser desenhado, está cada vez mais nítido que isso está acontecendo. O Banco Central contratou mais 2 altas de juros para 14,25, pode chegar a nossa Selic, e a inflação vai ter efeito na inflação? Provavelmente a inflação vai continuar pressionando. Ou seja, precisamos de fazer uma medida fiscal de uma forma austera. Olha os nossos vizinhos, né? Olha o Milei, jogou a inflação de 25% para um pouco ali, próximo ali de 2%, 3%. Ou seja, isso é realmente fazer a lição de casa, é cortar na carne, realmente cortar as despesas, algo que foi feito até medidas impopulares no governo do Milei, e o governo Lula, a gente sabe que é totalmente o viés ideológico, o viés político é totalmente ao contrário. Então é difícil esperar algo nesse cenário que o próprio governo até o momento não entregou. Mas fica a esperança, né? Fica aí o recado do mercado financeiro, não só do mercado financeiro, da população geral no Brasil, que precisa combater a inflação, que a inflação é um mal aí, né, do consumo, né? Ou seja, a gente sabe que isso não traz crescimento, não traz desenvolvimento econômico. Vilela? Perfeito. Alex André, economista da MSX Invest, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado a todos, sempre um prazer. Um abraço. Um abraço.